O santo do dia 17 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Roberto Bellarmino e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de setembro. São Roberto Bellarmino nasceu em 4 de outubro de 1542 no século XVI em Montepulciano, perto de Siena. São Roberto Bellarmino, filho do nobre empobrecidos Vincenzo Bellarmino e Cinzia Servini, que era irmã do Papa Marcelo II. Ele teve uma excelente educação humanista antes de entrar na Companhia de Jesus em 20 de setembro de 1560, no século XVI. Os estudos em filosofia, teologia que realizam entre os colégios romanos de Pádua e Louvain centravam-se em São Tomás e os padres da Igreja. Foram decisivos para a sua orientação teológica, ordenando sacerdote em 25 de março de 1570, no século XVI. São Roberto Bellarmino foi professor de teologia em Louvain por alguns anos. Posteriormente, chamado a Roma como professor do Colégio Romano, foi-lhe confiada a Catedral de Apologética na década em que ocupou esse cargo, entre 1576 e 1586, no século XVI. Elaborou um curso de lições que mais tarde fundiu na Controversiana, obra que imediatamente se tornou famosa pela clareza e riqueza de conteúdo e pelas vias predominantes histórico. O Concílio de Trento acabava de terminar, e para a Igreja Católica era necessário fortalecer e confirmar a sua identidade também em relação à Reforma Protestante. A ação de Bellarmino insere-se nesse contexto. De 1588 a 1594, no século XVI, foi o primeiro pai espiritual dos alunos jesuítas do Colégio Romano. Entre os mais conhecidos, dirigiu-se a São Luís Gonzaga e mais tarde o superior religioso Papa Clemente VIII. O nomeou teólogo pontifício e consultor do Santo Ofício, reitor do Colégio Penitenciários da Basílica de São Pedro. Em seu Catecismo, Breve Doutrina Cristã, que foi a sua obra mais popular, remota-se ao biênio de 1597 a 1598, no século XVI. Em 3 de março de 1599, foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII e em 18 de março de 1602, no século XVII, foi nomeado arcebispo de Capuã. Recebeu a ordenação episcopal no dia 21 de abril do mesmo ano. Pelo zelo de pregador em sua catedral, pela visita semanal às paróquias e pelos 3 sínodos diocesanos e por um concílio providencial a qual deu vida. Depois pode ter participado dos conclaves que elegeram o Papa Leão XI e Paulo V, e foi chamado a Roma, aonde foi membro da congregação do Santo Ofício, do início dos ritos dos bispos da propagação da fé. Ele também teve o cargo de diplomata como República de Veneza e Inglaterra, em defesa dos direitos da sé apostólica.
São Roberto Bellarmino, em seus últimos anos de vida, compôs vários livros sobre espiritualidade, nos quais condenou os frutos dos seus exercícios espirituais anuais. Ao lê-los, o povo cristão ainda hoje recebe grande edificação. São Roberto Bellarmino morreu em Roma em 17 de setembro de 1621, no século XVII. O Papa Pio XI beatificou em 1923, no século XX, e o canonizou em 1930, no século XX, e proclamou doutor da Igreja em 1931, no século XX. O grande santo, professor apostólico, educador, caminho da fé. Livra-nos dos hereges e leva-nos ao conhecimento mais profundo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de tua intercessão, confiamos à Santa Igreja, cardeais e bispos, para que sejam modelo de bom pastor, hoje e sempre. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de setembro. Em Milão, na liturgia atual Itália, o sepultamento de São Sátiro, cujos os méritos insignes mencionados pelo sua irmã, Santo Ambrósio, faleceu de morte natural no século IV, no ano 377. Em Lighieri, na Austrásia, atual Bélgica, o falecimento de São Lamberto, bispo de Maastricht, martirizado no século VIII, no ano de 705, pelos muçulmanos. Na floresta de Alguieri, junto ao rio Messas, também na Austrásia, atualmente França, São Rodrigo Abade, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 730. Em Córdoba, na Andaluzia, na região da Espanha, Santa Colomba, virgem e mártir no século IX, no ano de 853. Em Merlise, no território de Argennes, na França, São Reinado Eremita, que se retirou na floresta de Crão, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1104. No mosteiro de Rostoberg, em Runusdorf, na Alemanha, Santa Eudegarda, virgem, faleceu no século XII, no ano de 1179. Em Arviglian, no território de Turim, na Itália, o beato Querubim Chestas, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1479. Em Saragoça, na Espanha, São Pedro Harburg, presbítero e mártir dos cônegos regantes de Santo Agostinho, faleceu martirizado no século XV, no ano de 1485. Em Goran, na Kaifará, na Polônia, Santo Estarblau de Jesus e Maria. João Proskovic, presbítero e fundador dos clérigos marianos da Imaculada Conceição da Virgem Maria, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1701. Em Huainan, atualmente no Vietnã, São Manuel Uan Van Trieu, presbítero e mártir no reinado de Quan Truyen, imperador do Vietnã. Morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1798. Em Gênova, na Itália, São Francisco Maria de Camposo, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1866. Em Cracóvia, capital da Polônia, São Segimino Félix Francisco, bispo de Varsóvia, que fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas da Família de Maria,
Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1895. Em Castilho de Valladolid, próximo de Calfollón, na Espanha, o martírio do beato João Ventura Soliano, presbítero e mártir no século XX, no ano de 1936. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Timóteo Valério Pérez, presbítero da congregação Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Alcaraz, São João Perto de Cláudia Real, na Espanha, o beato Álvaro Santo Quejumo. Faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Na floresta de Palmier, perto de Varsóvia, na capital da Polônia, o martírio do beato Segimundo Sajoia, presbítero, martirizado no século XX, no ano de 1940, pela Segunda Guerra Mundial, morto pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de setembro, dia em que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de São Roberto Bellarmino, bispo cardeal e doutor da Igreja Católica.